É uma grata satisfação estar de retorno a essa casa querida, que labora no bem há 50 anos e que a espiritualidade confia exatamente porque sabe que aqui nós nos renovamos e tentamos trabalhar as nossas inquietações, as nossas situações mais difíceis, mas também trabalha com o principal elemento preconizado por Jesus, que é o amor. Então, eu saúdo os nossos companheiros internautas que nos ouvem, né, e que nós sabemos que a tecnologia, quando está a serviço do bem e da divulgação positiva, é algo que nos traz muita felicidade. Solicitando a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos dessa casa, a Jesus e a Maria Santíssima, que nessa manhã nós possamos trazer uma mensagem de reflexão, uma mensagem consoladora, algo que possa, pelo menos, nos deixar inquietos, porque diante das inquietações que nós buscamos, quando tudo está muito tranquilo, nós temos uma tendência em nos acomodar. E quando nos inquietamos, procuramos as respostas. Então, que nós possamos trazer algumas reflexões que nos tirem de uma zona de conforto. O livro é uma obra maravilhosa, né? A obra de referência desse mês, A Caminho da Luz, escrita em 1938, ditada pelo Espírito Emmanuel, a Chico Xavier, em 1938, nunca foi tão atual, porque relendo para esse momento, eu comecei a fazer algumas reflexões sobre tudo o que nós estamos vivendo, do ponto de vista político, econômico, social, psicológico, e nunca nós tivemos tantas respostas em uma obra escrita em 1938. Por isso que nós precisamos entender que aquilo que a espiritualidade nos traz, através da psicografia de Chico, através da psicografia de Divaldo, de Raul Teixeira, de tantos companheiros que merecem o nosso respeito pelo trabalho que realizam, são obras atemporais. O que é isso? Elas não se perdem do ponto de vista cronológico, de um tempo formal, porque tudo o que é discutido nunca foi tão atual. Nessa obra Caminho da Luz, ele começa falando no primeiro capítulo da Gênese planetária, e no capítulo 25 ele vai finalizar falando do caminho para o Evangelho. E o que nós vamos abordar hoje é o capítulo 24, onde ele traz a caminho do Espiritismo. Ele começa nesse capítulo fazendo uma referência ao momento histórico, é uma obra histórica. Se a gente quer entender e compreender a história, é fantástica. É uma obra filosófica, traz o componente de filosofia muito bom, e é uma obra que nos reporta uma série de questionamentos. Então, ele começa o capítulo falando do momento da transição social, política e econômica do século XIX. Ele faz uma referência anterior à Revolução Industrial de 1750 e os desdobramentos que vêm com essa revolução, porque a partir da Revolução Industrial, nós vamos ter também a necessidade de uma mão de obra qualificada. E, no início do capítulo, ele começa falando do que ele chama de a extinção do cativeiro. E aí ele diz assim: o Espiritismo e as grandes transições, no início do capítulo 24. O século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas. A par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. E ele continua: um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro. Se nós formos olhar do ponto de vista apenas material, extinguir o cativeiro naquele momento era necessário porque, dentro de um contexto de revolução industrial, precisava-se também de uma mão de obra qualificada. Mas, se formos olhar do ponto de vista do divino, esse cativeiro já era para ter sido abolido há muito tempo.
Por quê? Porque nenhum de nós é escravo de nada nem de ninguém. Ser escravo é ser prisioneiro. E nós não somos prisioneiros de nada, a não ser que nos permitamos ser. O homem que coloca no homem também um sentido de prisão, ainda precisa aprender qual é o verdadeiro sentido do que fazemos. Qual é a orientação divina? Jesus não aprisionou ninguém. Jesus não determinou que ninguém fosse isso ou aquilo. Jesus nos deu a oportunidade de escolha. Então, se do ponto de vista da matéria existia um instrumento de controle do homem como ferramenta para servir, vem um movimento aparentemente material, que é a Revolução Industrial, mas que na realidade impulsionado por um movimento divino, que é o quê? O término desse cativeiro do ponto de vista formal. Mas para o divino, o cativeiro já tinha acabado há muito tempo. Nós somos escravos das nossas inquietações. Somos escravos dos nossos pensamentos que nos aprisionam. Somos escravos dos nossos medos. Por isso que na própria obra e no capítulo, ele vai estar trazendo muita discussão sobre o íntimo, sobre o interno. Porque o que é que nos controla? São as ideias que nos paralisam. Se eu determinar que eu sou prisioneira da incapacidade do fazer, eu vou ser prisioneira disso mesmo. Eu não vou conseguir fazer nada, porque eu dei um comando para a minha mente. Eu dei um comando para o meu sentido de estar neste mundo. Mas se eu entender que somos deuses e que tudo podemos naquele que nos fortalece, esse cativeiro deixa de existir. Então, observem a lógica divina e a inteligência do Espírito Emmanuel, quando abre o capítulo 24, falando de um momento histórico, de término de uma questão de mão de obra, de término de uma questão material, de uma revolução industrial. Ele dá um pano de fundo histórico, político, econômico, mas ele traz para uma discussão o quê? Espiritual. E ele começa falando o término do cativeiro. O que é ser cativo? É ser prisioneiro. E ele vai além, não é apenas um cativeiro no sentido de estar trabalhando sob um domínio e sob o quê? Um imperialismo. Ele vai muito além disso. Por isso que a gente precisa ter a compreensão para entender o que é que o Espírito nos traz. Por que será que Emmanuel vai ter essa preocupação de ditar para Chico, em uma obra, algo que traz como referência um pano de fundo de uma revolução política social? Para a gente pensar. E ele continua. As leis do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de escravos, as novas concepções filosóficas, a exemplo do socialismo. A ele dá a chamada. As ciências sociais são chamadas ao grande debate. E aí eu estava pensando, lendo, relendo a obra, pensando sobre o nosso momento, e entendendo, olha o que ele diz, as ciências sociais sendo chamadas para o grande debate. Por que será? Com o que é que lidam as ciências sociais? Com os aspectos muito do humano, com os aspectos muito do quê? Das questões das relações sociais. Como é que eu me relaciono com o mundo? Por que que alguém é cativo de outro? Por que que determinado setor domina outro setor? Por que que existem comandados e comandantes? Aí ele chama a ciência social. Por que a ciência social? Porque ela vai estar nesse âmbito de discussão. O que é que nós estamos fazendo com nós mesmos? Quem comanda quem? Por quê? A gente nunca, é difícil a gente parar para pensar por que que o Espírito está tão preocupado em ditar para Chico essa questão. E olhem, uma obra ditada em 1938. Em 1938, historicamente, nós estamos num momento entre guerras. Estamos num momento em que a Europa está no movimento também de quê? De reorganização e de inserção de Hitler e dos seus aliados invadindo os 4 cantos do mundo. O Espírito traz para Chico Xavier uma reflexão histórica que abarca toda uma situação
e traz a ciência social. Por que a ciência social? Porque as ciências outras são indiferentes ou não são importantes? Não. É porque, neste momento, é preciso estar muito voltado para as questões psicológicas que ele vai abordar mais adiante. E a psicologia é a ciência que trabalha os nossos estados, o quê? Da mente, que trabalha os nossos processos de autoanálise, que trabalha os nossos processos internos. E a doutrina espírita, ela trabalha muito nessa vertente. Então, olha a inquietação de Emmanuel ditando para Chico, 1938. Nós estamos em 2019. Se a gente for acompanhando uma sequência, por isso que eu falei anteriormente, essa obra é atemporal. Nós estamos em um momento de transição planetária, onde todas essas questões discutidas pelo Espírito lá, e vou mais, quando eu entrar aqui, especificamente, no Espiritismo e Kardec em 1857, com o Livro dos Espíritos, a gente já vai ver qual é a inquietação do mundo espiritual diante dos desafios que nós temos, enquanto encarnados. E aí ele continua, o Espírito Emmanuel continua, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos. Por que será que, diante desse contexto político-social do mundo, neste momento em que ele dita para Chico, ele está preocupado com as questões morais? E aí nós vamos nos reportar ao Evangelho. Por que nós temos tanta dificuldade em entender o Evangelho? Porque o Evangelho trabalha com as questões morais. O Evangelho é o grande educador de sentimentos. E os sentimentos estão voltados justamente para essa questão íntima. E eu gosto sempre de estar reforçando que muitas vezes é mais fácil que nós consigamos vencer um vício moral, um vício material, desculpem, do que um vício moral. A exemplo de quê? É mais fácil muitas vezes a gente vencer o álcool, a droga, a sexolatria, a vencer o ódio, a inveja. Desculpem, faz parte do trabalho de professor, mas a gente consegue. A gente foi falar de vencer questões morais, olhe como é duro. E aí, quando a voz falta, também é um chamado para Raimunda, né? Como é que Raimunda está fazendo isso? Porque os espíritos ficam vigilantes. Você está falando do que você está fazendo, olha a voz, tem que ter cuidado. Então, retomando o que nós estávamos falando, é mais fácil, muitas vezes, deixarmos de beber do que vencer a mágoa, vencer as nossas inquietações mais profundas, deixar os ressentimentos. Por isso que Emmanuel diz aqui, no capítulo, ele começa com a questão do cativeiro, e aí ele vem e fala, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos. Que forças morais são essas? Como é que nós estamos lidando com todas as questões que nos chegam? Como é que eu lido com a insatisfação diante do sucesso do outro? A inveja. É muito difícil a gente se espelhar e dizer que a gente é invejoso. É um dos sentimentos mais corrosivos. Mas quando eu entendo que sou e me reconheço, eu já estou em um bom passo. Como é que eu venço a mágoa? A mágoa nos leva às doenças psíquicas, nos leva à depressão. Quantos casos de depressão que nós temos aí no dia a dia? E essa semana, conversando com um companheiro, simpatizante da doutrina, que trabalha com fisioterapia, e ele estava conversando comigo, que ele foi atender uma paciente que está com um câncer, uma senhora, que esse câncer se desenvolveu muito por uma mágoa, por não aceitar que o filho tem uma relação homoafetiva. Ela foi, né,
alimentando aquele sentimento a ponto de estar com essa questão que os próprios médicos disseram no diagnóstico. Alguém com a vida que essa senhora tinha, muito organizada do ponto de vista de alimentação, de atividade física, muito centrada em uma série de questões. Onde estaria o fator que desencadeou tudo isso, uma vez, inclusive, que não tem na família uma predisposição genética? E para nós que estamos nessa caminhada, estamos falando aqui de questão moral, a gente pode ter um olhar, sim, significativo sobre esse processo, que é o quê? Essa não aceitação de algo que corrói. E onde está o câncer dessa senhora? No estômago. Chakra, centro de força de quê? Das emoções. Então, olha a pergunta de Emmanuel. E ele continua. O Espiritismo vinha desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que não se perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no espaço penoso da civilização. Observem bem, quando é que surge o Espiritismo? No século XIX. É uma ciência, é uma filosofia, com princípios religiosos, muito nova, muito jovem. Terceira revelação. A primeira com Moisés, os 10 mandamentos. A segunda com Jesus, a lei do amor. A terceira com o Consolador prometido, que é o quê? O Espiritismo. E o capítulo 24, a caminho do Espiritismo. Olha a inteligência de Emmanuel e olha a preocupação desse espírito. Ele traz numa sequência lógica toda uma questão histórica, ele mostra essa transição histórica, política, econômica das questões sociais, da Revolução Industrial, do movimento de um novo mecanismo que vai reger a economia do mundo. Ele mostra a necessidade do término do cativeiro, e o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a abolir a questão dos escravos. Foi muito resistente. O Brasil foi um dos últimos a terminar, entre aspas, com esse processo de trabalho. Foi muito resistente. Embora sejamos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha como, né, o trânsito das questões. E aí Emmanuel diz, continua, o Espiritismo não se ilude com as reformas exteriores. Isso é muito forte. O que é reforma exterior? Eu posso chegar aqui numa indumentária e num discurso de que Raimunda está transformada pela doutrina espírita. Falando, né, quase como um anjo, praticamente levitando aqui, nem ando, o pessoal nem ouve meu, né? Falando de amor, de perdão. E Raimunda é uma tirana. Raimunda sai aqui dessa casa e ali fora alguém dá uma fechada no trânsito e Raimunda já, né, a capa, a máscara de Joana, que Joana de Ângeles traz muito isso, né? Vamos sair da máscara. Raimunda é a personificação de alguém que a gente não quer nem perto. É isso que ele está falando aqui. O Espiritismo não se ilude com questões exteriores. O que é o exterior? É essa indumentária. O Espiritismo vem com a proposta, por isso que ele fala da questão psicológica, de trabalhar o interno. O que é o interno? O que nós temos aqui de mais profundo, que Joana vai chamar, vamos trabalhar o self, a nossa essência profunda. Vamos trabalhar as nossas paralisias internas. Quais são as paralisias internas que o Evangelho traz como os vícios morais? Nós não somos só vícios, nós somos virtudes também. Senão, onde estaria a misericórdia divina? Por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de fazer escolhas. Eu quero ser tirano ou quero ser alguém que trabalha esse lado animal que eu tenho para algo melhor? É por isso que o Espírito Emmanuel traz aqui. O Espiritismo não trabalha com questões exteriores. E por isso muitos de nós, às vezes, não ficamos na doutrina.
Nós chegamos e quando começamos a sentir que a lei de causa e efeito é fato, que a doutrina trabalha com responsabilidade, que nós precisamos entender quem somos nós num contexto de mundo. Aí muitos de nós, às vezes, abandonamos. Ah, não, isso aí não é para mim, não. Isso é muito profundo. Ou então, não, essa casa está trabalhando com questões que eu não tenho. Eu já venci tudo isso. Mas, meu irmão, eu vou recomendar que ele vá, porque meu irmão tem tudo isso. Eu já sou iluminado. Que eu aponto no outro o que eu não quero ver em mim. Por isso que todas as vezes que eu vou fazer alguma preleção doutrinária, eu gosto sempre de colocar que o primeiro chamado é para nós que estamos falando. Quando recebi esse tema, fui reler a obra Caminho da Luz e fui rever muitas questões que eu não tinha atentado sobre mim há algum tempo. E que no momento agora, ela veio muito providencialmente para uma questão que eu precisava dirimir. Olha como os espíritos nos ajudam. Quem é uma das principais beneficiadas aqui? Raimunda. E alguém me disse assim, essa semana, você vai fazer palestra 24 de junho, feriado. Está todo mundo viajando. Eu disse, todo mundo, entre aspas. Os espíritos estão lá, desencarnados, porque a Raimunda é espírito, todos nós somos espíritos, então desencarnados. Você vai falar para quantas pessoas? Eu disse, o importante é a qualidade, não é a quantidade. Até porque esse instrumento que vocês estão vendo aqui filmando é fantástico, sabe por quê, meus amigos? Porque vai poder levar esta imagem e essas poucas palavras para aqueles que gostariam de estar aqui hoje e não puderam, para que, pelo menos, a gente esteja fazendo um trabalho de tentativa de renovação para cada um de nós. Por isso que eu falei no início, a tecnologia é serviço do bem. Hoje, quando nós chegamos na Mansão do Caminho, Divaldo já tem logo uma câmera em frente, filmando as abordagens que ele faz. Por quê? Porque quantas pessoas gostariam de ir à Mansão do Caminho e não podem? Ou por uma restrição do ponto de vista físico, ou por alguma questão de não ter até como se locomover financeiramente pela distância do bairro. E aí vai ouvir Divaldo por onde? Pelas redes sociais, e vai poder fazer suas reflexões, né? Então, vamos lá, vamos continuando. O espírito não se ilude com as reformas exteriores para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo. Emmanuel diz isso para Chico. E continua. Ele vem e traz uma reflexão sobre o que ele chama de defecção da Igreja Católica. A veneranda Igreja Católica, que nós respeitamos, que tem um trabalho fantástico, né? Mas que o Espírito Emmanuel traz. Por que será que a Igreja perdeu o seu papel do ponto de vista das questões, né, ditadas dentro do processo do cristianismo e tudo mais, e ficou com uma série de questionamentos aí, até de quem a frequenta ou a frequentava, porque aquilo que o Cristo preconizou foi também usado em um determinado momento, principalmente na Idade Média, para fins de quem? Dos interesses de quem dirigia a igreja. E essa utilização de forma indevida fez com que muitos fiéis também perdessem o quê? A credibilidade naquilo que era dito. O Tribunal da Santa Inquisição é um reflexo dessa situação. Se eu tivesse a condição de comprar a salvação divina, eu estava salvo dos meus pecados. Isso é clássico na época da Idade Média. Período feudal, senhores feudais, e ele traz na abordagem do livro, né? Se eu tinha condição de comprar a minha salvação, eu estava livre dos pecados. E quem me libertava? Os grandes representantes da igreja. Então, quando ele fala da defecção, o Espírito Emmanuel não está descaracterizando a Igreja Católica e não está dizendo da importância dessa instituição, mas ele está mostrando que houve o quê? Houve uma fragilidade. E aí ele diz, em vão, o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no Império de Constantino.
aliado do Estado e vivendo à mesa de seus interesses econômicos, a igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. O que é isso? Algo perecível é algo que acaba. Qual foi o interesse de quem estava dirigindo? Conquistar aquilo que lhe era de interesse. Mas e a questão íntima de quem frequentava? E o homem? E aquele homem que Joana fala do homem integral? E os sentimentos? E o Evangelho? E os ensinamentos de Jesus foram para onde? É isso que o Espírito Emmanuel está falando quando ele fala de defecção. Que muitas vezes a gente lê a obra e começa a estar dando interpretações outras e achando que o Espírito está descaracterizando a importância da Igreja Católica ao longo da história. Não é isso. Ele está trazendo uma reflexão que é muito pertinente. E ele continua. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual. Pronto, tiro de misericórdia. Emmanuel traz o quê? Se ficou muito mais a igreja preocupada com a questão do homem físico, daquilo que este homem pode levar, a exemplo do dízimo e outras questões, do que a questão espiritual. O que é a questão espiritual? O que é que eu estou fazendo nesse contexto? Em que é que eu me melhoro? Nós ficamos muito preocupados que a nossa melhoria é pelo número de cestas básicas que nós doamos. É pelo número de palestras que nós fazemos. É pelo número de passes que a gente dá. A nossa melhoria é pela nossa conduta. O que é que eu estou fazendo? Do ponto de vista moral, olha a questão moral, de melhoria minha e que reverbera no ambiente onde eu transito. E o nosso grande laboratório, primeiro, é nossa família. O que é que eu estou levando para dentro da minha casa? Porque não adianta totalmente, é meritório, mas eu preciso entender esse processo. Que eu faça apenas na casa espírita, que eu faça apenas no meu trabalho laboral, mas meu grande desafio, que é minha família, eu ignoro. Eu finjo que está tudo bem e eu não faço o meu movimento de melhoria. E vou dar um exemplo aqui meu. Todo domingo, às 11 horas da manhã, eu faço um evangelho para os enfermos do físico e da alma. Esse evangelho foi uma orientação espiritual que eu tive há muito tempo. Então, todo domingo às 11 horas eu faço esse evangelho. Quando estou em atividades como essa, se for 11 horas, eu me concentro durante a palestra e peço que aquela situação que eu solicito durante o evangelho possa estar acontecendo. E ontem, pouco antes das 11, vejam como a gente é convocado a partir dos temas que a gente recebe. Ontem, pouco antes das 11, uma amiga ligou e me falando que tinha acabado de fazer seu evangelho com a sua família e que caiu o capítulo que a mão esquerda não sabe o que a direita dá, e que ela estava num questionamento interno muito grande, porque ela tem uma diferença com o irmão de muitos anos, uma mágoa, e que ela não consegue resolver essa questão, ela não estava sabendo trabalhar o perdão. E, trabalhadora da casa espírita como nós, ela disse: Raimunda, eu na casa espírita, eu faço, aconteço e tal, e essa situação não melhora. Eu disse: minha amiga, não é o externo, é o interno. Você está na casa espírita levando o consolo, trabalhando, mas essa é uma questão que você vai precisar dirimir com você. E quando eu desliguei o telefone, eu me lembrei que eu estava vivendo uma situação semelhante. Abro o evangelho, abro o livro de mensagens, que eu gosto de utilizar, e cai o perdão. Olhe como os espíritos trabalham. Abro o evangelho, cai o mesmo capítulo que a colega tinha caído. Eu disse: eu vou resolver isso agora. Terminei o evangelho, fiz minha oração e fui lá resolver com uma pessoa da família que eu estava em uma situação semelhante. A pessoa me olhou e disse: você está fazendo isso porque você é espírita? Eu disse: não, eu estou fazendo isso porque meu coração pediu e agora eu estou leve. A pessoa disse: mas eu não desculpo. Eu digo: aí já é uma questão sua. Entendeu? Mas me senti muito bem.
Então, observem o que é a questão moral, olha a questão íntima. Em outros tempos, com a base católica que tive, ainda menina, essa defecção da igreja que ele traz, que eu não ia estar sendo trabalhada em Raimunda. Eu ia para a missa e ouvia o padre, mas e o que é que você está fazendo quando você sai da missa, Raimunda? Esse é o chamado da doutrina. Olha o caminho do espiritismo. A gente não está aqui? Saindo daqui, o que é que eu vou fazer com essas informações? Inclusive quem está falando. Então, ontem, quando eu dei um conselho a uma amiga, eu fiz o meu autoconhecimento e disse, eu estou aconselhando e eu não estou fazendo, peraí, vou resolver agora. E me senti muito bem. E passei o restante do dia leve. É essa a questão moral, para a gente pensar. Não foi fácil, não. Mas o efeito foi muito positivo. Né? Tanto que eu botei até essa blusa para vir fazer a palestra hoje. De tão animada que eu fiquei. O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então, o caminho do Espiritismo, qual é esse grande chamado? A renovação espiritual, caminho para a evolução. O Espiritismo é o melhor que existe no planeta. Não é isso que o Espírito Emmanuel está dizendo, não é isso que Raimundo está dizendo, e não é essa a pretensão de quem verdadeiramente entende qual é a proposta da doutrina. Mas é uma filosofia e um instrumento que nos dá a condição de fazer todas essas análises. O que eu vou fazer com os questionamentos que eu me faço, eu vou encontrar respostas. Mas a doutrina, embora o nome seja o Consolador Prometido, e a gente muitas vezes interpreta o Consolador como aquele que coloca a nossa cabeça no colo, passa a mão na nossa cabeça e referenda aquilo que eu não faço de bom, não é essa a proposta de ser o Consolador Prometido. O Consolador Prometido, ele vem nos trazer a condição de entender os processos nos quais passamos, vai nos instrumentalizar para que nós façamos as nossas leituras, nos renovemos e caminhemos. Por isso também a doutrina, o Espiritismo, trabalha na esfera psicológica. Quem já fez aqui terapia, ou faz, ou pretende fazer, vai compreender que o profissional sério é aquele no qual você adentra a sala desse profissional, fala dos seus conflitos, mas ele não vai lhe dizer, abra aquela porta e faça isso ou aquilo. Ele vai trabalhar para que nós possamos clarear os nossos pensamentos e fazer as nossas escolhas. Aquele que diz, abra a porta, entre por ali e faça, está precisando rever algumas questões. Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, que trabalha na esfera da psicologia e tem toda a série psicológica, podem ler Triunfo Pessoal, O Homem Integral, Ser Consciente e tantos outros, Amor, Imbatível Amor, podem ler. Joana traz sempre conselhos renovadores, edificantes, mas ela está sempre lá chamando a nossa atenção para que nós façamos as nossas escolhas. E quando as fizermos, saibamos, se não foi a melhor, reconhecer e caminhar e retornar do ponto onde precisa ser renovado. Se foi aquela que atendeu ao que nós buscávamos, que também nos reforcemos, mas que jamais façamos o quê? Apontemos o dedo para alguém e dizer, eu fiz essa escolha porque Robson mandou, agora está dando tudo errado. Não, eu me reconhecer que eu fiz. Não deu certo? Não foi bem o que eu esperava? Eu vou renovar. Certo? Por isso, Emmanuel atrás, por isso que eu estou falando, obra atemporal. O que ele está falando aqui em 1938 nunca foi tão moderno. Né? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, nas 1018 perguntas, né, que desdobrou em 1019, mas já se sabe que são 1018, tem pergunta e resposta para tudo. De física quântica, 1857, né, autoconhecimento e outras questões.
obra atemporal também. E aí Emmanuel continua, traz mais abordagens históricas, né? Ele fala de uma série de questões, e aí no finalzinho ele vem falar dessa figura fantástica, porque como falar a caminho do Espiritismo sem falar de Jesus? Não tem como. Olha a inteligência do Espírito. Ele começa trazendo uma questão histórica, pontual e séria, que ele abre falando de, né, a questão do cativeiro, de abolir o cativeiro, abolir o aprisionamento. Ele traz uma discussão sobre as questões psicológicas, sobre a reforma íntima, porque o que ele está falando aqui é reforma íntima. Quando ele fala que a gente precisa trabalhar o interno e não ficar apenas preocupado com o externo, ele está falando de reforma, que é o que a doutrina trabalha. E aí ele vem e fala de Jesus. Ele dá um tópico nesse capítulo 24, assim, Jesus, e ele diz o seguinte: convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Isso é muito forte. Jesus é seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho da nova era. 1938. Emmanuel fala de que o mundo não está a serviço dos ditadores. Modelo e Guia da Humanidade, questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. O mundo não está a serviço da tirania, dos oprimidos e dos opressores. O mundo está a serviço da paz e da concórdia e do amor preconizado por Jesus. Observem que ele faz toda uma trajetória para chegar no grande governador do planeta, naquele que só nos traz referências de melhoria. Jesus que tinha autoridade moral para determinar e ditar qualquer situação, mas não era um ditador. Ele educava pelo exemplo, o maior pedagogo da história, o maior psicoterapeuta da história, aquele que trabalhava as questões mais complexas com suavidade, aquele que chamou a atenção da mulher adúltera de uma maneira fantástica, sem condená-la, sem dizer você está certo ou está errada, apenas dizendo, vai, não peques mais. O que é isso? Vai, mude sua forma de estar no mundo. Jesus, que na sua relação com Zaqueu, cobrador de impostos, e que à época ser cobrador de impostos era algo que, do ponto de vista social, olha a questão social, olha a ciência humana, né? Era algo que muitas vezes ninguém queria ir à casa de um cobrador de impostos, porque a relação patriarcal e de domínio era muito séria. Jesus vai à casa de Zaqueu, e naquela noite o diálogo que ele tem com Zaqueu, ele dorme na casa de Zaqueu. Quem mais se aproxima de nos dizer o que houve é a tradição do mundo espiritual, através de Humberto de Campos, psicografia de quem? Chico Xavier. Jesus dorme na casa de Zaqueu, e no outro dia, Zaqueu está renovado. Está com o quê? Com outra postura, outro comportamento na relação com o mundo. Então, olha a caminho do Espiritismo. Que caminho é esse? Tudo isso a doutrina nos traz. O Consolador vai colocar esse ensinamento de Jesus, que é o quê? A lei do amor, nesse contexto de mundo. Nesse contexto onde nós precisamos ter a consciência do nosso papel enquanto seres encarnados. E ele continua, quando ele fala da nova era, que resultará desse conclave dos anjos do infinito, Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Quem é para ser misericordioso é preciso vencer os elementos do ego. E o ego é um instrumento que nos controla. O ego nos deixa cegos.
O ego, muitas vezes, é nosso instrumento de queda. Porque com o ego, a gente acha que a gente pode tudo. O ego é algo necessário, faz parte da nossa psique. Mas a gente precisa saber lidar com ele. Porque quando não sabemos, ele é um instrumento de queda. Quantos grandes líderes políticos já caíram pelo ego? Porque não souberam o que? Negociar. E os grandes líderes não gritam. Os grandes líderes não dão murro em mesa. Os grandes líderes não massacram. Os grandes líderes não humilham. Os grandes líderes dialogam. Os grandes líderes negociam. Os grandes líderes respeitam. E para que exemplo maior de liderança do que Jesus, que refletia todos esses aspectos, que trazia sempre na sua discussão, no seu comportamento, nas suas relações, o exemplo. E chamava a reflexão. Desculpem, Jesus, que com os doutores do Sinédrio, tinha um diálogo muito igual. E que eles pensavam, como é que um galileu, e ser galileu à época era sinônimo de ser alguém, escória da sociedade, como é que um galileu tem diálogo para nós, e quantas vezes Jesus deixou os doutores do Sinédrio sem respostas? Jesus que tinha um verbo para o pescador, Jesus que tinha um verbo para o semeador, Jesus que tinha um verbo para as mulheres, Jesus que tinha um verbo que era universal. E é isso que Emmanuel traz quando ele diz assim: estamos a caminho da nova era. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Aí ele diz, Deus o sabe. Quem é Deus? Pai maior. Inteligência suprema. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus, não é quem. Que é Deus? Inteligência suprema. Causa primeira, ou primária em algumas traduções, de todas as coisas. Por isso que ele finaliza o capítulo dizendo, diante desse contexto todo, diante desse caos institucional, que o encarnado implantou, mas que a divindade já desconfigura e já tem um outro plano para nós há muito tempo. Quem é que vai responder a tudo isso? Aí ele diz, Deus o sabe, e finaliza o capítulo dizendo assim, quem resultará desse conclave dos anjos do infinito, Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Ou seja, quem é que vai nos trazer respostas sempre? Esse Deus. Mas sabe qual é o nosso grande problema? A gente tem muita dificuldade de fazer a conexão com o divino. Se a gente parar, silenciar e fizer, esse silêncio interior, as respostas virão para tudo. Meditar, entrar nessa conexão. Hoje cedo, antes de vir para cá, eu já fiz a meditação de 10 minutos. Por quê? Porque eu preciso desse momento. Quando a gente abre o coração, abre os nossos sentimentos, as respostas vêm, minha gente. É fato. Mas eu quero, no nosso imediatismo e na nossa correria, o que é que eu estou fazendo? A caminho do Espiritismo, capítulo 24 da obra A Caminho da Luz. O capítulo 25, ele denomina de a Era do Evangelho, a Caminho do Evangelho, a Era do Evangelho. É um nome mais ou menos assim que ele dá. Ou seja, ele começa com a Gênese planetária e termina com o caminho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o caminho da libertação. Façamos a evangelioterapia. O que é evangelioterapia? Esse trabalho de renovação da alma. Façamos um trabalho de reorganização fluídica com nós mesmos. Quando adentrarmos aqui, façamos esse movimento. Quando estivermos dentro de nossa casa, no nosso silêncio interior, no nosso momento de oração, façamos esse silêncio. Trabalhemos o que temos de mais difícil com nós mesmos, porque a libertação vem sim. Trabalhemos o bom ânimo.
Acreditamos que nunca estamos só. E para concluir, Divaldo conta que, eu já contei isso aqui, mas cabe neste momento. Ele estava, Divaldo é muito engraçado, ele conta que ele tinha 40 e poucos anos, estava com 40 e poucos anos nessa época. E Divaldo era funcionário do IPASE. Quando a gente fala IPASE, a gente entrega a idade, né? Porque IPASE nem existe mais. O pessoal aí mais antigo conhece. Ele era funcionário do IPASE. E ele conta que ele estava saindo do IPASE para ir para casa. Saiu no final da tarde, da repartição, como ele falava, né? Para ir para casa. E ele saiu, era ali na Rua da Ajuda. Ele veio caminhando e na Avenida 7, ele ia pegar uma condução para ir para a Cidade Baixa. E quando ele estava esperando essa condução, tinha uma senhora parada no ponto. Ele olhou para essa senhora, ela não tinha uma perna. E à época, eu não sei se as pessoas ainda fazem isso, mas tinha um pessoal que às vezes usava aquela madeira do lado do membro que faltava. E essa senhora estava com a madeira. Ele perguntou o que tinha ocorrido com ela. Ela disse que não tinha aquela perna porque foi consequência de uma varíola. E aí, ele disse, a senhora vai pegar um bonde nessa condição? Vai para onde? E quando ela disse, ela ia para a Cidade Baixa, mas para um lugar bem mais distante do que ele, inclusive, para o subúrbio. Ele disse, nessa condição, não, eu vou lhe ajudar, aguarde um momento. E aí, Divaldo disse que saiu, e daquele jeito dele, né, eu fui procurar um chofer, como ele fala, né, de táxi. À época, os táxis não eram por bandeira, era acerto de valor. E aí ele disse que deu com a mão, parou um carro, esse carro parou, ele falou que queria ajudar aquela senhora. Quanto era? Falou a distância. O motorista deu um valor, ele disse que quando botou a mão no bolso, que saiu algumas poucas moedas, ele disse, eu não vou poder pagar. Aí o cidadão olhou para ele, o motorista disse, é sua parente, por que o senhor quer ajudar? Ele disse, não, porque eu quero ajudar, estou com sentimento de solidariedade. Aí o homem disse, mas esse valor não posso não. O homem andou alguns, aí voltou com o carro e disse assim, eu vou levar por esse valor. Aí Divaldo disse a ele, por que o senhor quer ajudar? É sua parente? O homem disse, não, sua vontade de ajudar me contaminou. Ele foi com essa senhora no carro. Quando chegou no destino, que ele olhou, ele disse que era um lugar íngreme, que para subir naquela condição, sem uma perna, ele disse, como é que a senhora vai subir aí? Eu vou lhe ajudar. Desceu com essa senhora, subiu bem devagar, chegaram na casa. Quando chegaram na casa, ela olhou para ele e perguntou, como é seu nome, meu filho? Ele disse, por que a senhora quer saber meu nome? Ela disse, porque eu não tenho como pagar esse favor que você me fez. Mas eu quero saber seu nome porque eu vou incluir nas minhas orações. Você vai ter oração por todo o tempo. Ele disse o nome e foi embora. Aí ele disse que, passado alguns anos, ele estava no quarto em profunda melancolia, muito abatido por uma situação difícil que ele estava vivendo, e nós precisamos ficar atentos. Por isso que eu disse, não somos anjos, todos nós passamos por momentos de dificuldade. Divaldo, já trabalhador da doutrina, estava vivendo um momento muito de dor. Então ele disse que estava dentro do quarto quando ele viu aquela luz intensa adentrar pela janela. E o espírito desencarnado dessa senhora se materializou na sua frente. Aí ela disse a ele, lembra de mim, meu filho? Ele disse, lembro. Ela disse, logo depois que você me deixou em casa, eu voltei para a minha verdadeira casa, para a pátria espiritual. Mas nunca deixei de orar por você. Sempre pedi misericórdia para alguém que sempre faz o bem e continua fazendo. E estou aqui para lhe dizer que não perca as esperanças. Que este momento que você está passando vai passar. E que você se fortaleça, porque você não está só. Continue na ação do bem, continue acreditando nessa renovação planetária, porque verdadeiramente esse momento vai passar, porque tudo passa. Portanto, meus amigos, a caminho da luz, olha o nome da obra, a caminho do Espiritismo, que nós façamos a nossa caminhada no bem, para o bem, porque o bem vai reverberar sempre. Agradeço ao convite dessa casa e desejo a todos muita paz.